Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma live ao vivo para a glória de Deus. E hoje o tema vai ser sobre batalha espiritual na parentela e como vencer elas sem ter nenhum dano entre as famílias, sem precisar destruir família, separar ou qualquer outro tipo de prejuízo. Amém? Então, pegue a Bíblia de vocês, que hoje a palavra vai ser no livro de Lamentações, de capítulo 5. O capítulo é grande, eu não vou ler, então eu vou estar o que o Senhor me mostrar, e eu já circulei aqui, que o Senhor me mostrou e eu circulei, então eu vou lendo e vou citando o versículo, tá bom? Então, Lamentações, de número 5, e aí os versículos eu vou pular e vou falando. Mas aí o título é Mares, Presente e Tristes Recordações, né? E aí eu vou falar um pouco sobre o título. Porque tem com base no que eu vou falar. Às vezes, a gente guarda coisa na nossa mente, lembranças, que pode prejudicar a nossa vida, né? Pode prejudicar a nossa vida, pode prejudicar a nossa família. E aí, essa palavra aqui, de Lamentações, de Jeremias, que era no processo que ele estava sofrendo perseguições, batalhas espirituais, principalmente. Então, ele aprendeu que o perdão, que esquecer as mágoas, resolver elas, é a melhor opção. Por quê? Porque quando a gente tenta resolver dessa forma, usando o nome de Deus e buscando soluções e direcionamento em Deus, a gente recebe vitória de Deus. E aí os nossos perseguidores é Deus que age, é Deus que cuida deles. E é bem melhor a gente ter batalha vencida por Deus do que batalha vencida pelas nossas próprias mãos. Porque batalha vencida das nossas próprias mãos, a gente perde, a gente sai envergonhado, a gente sai com falatório, pessoas falam da forma que nós agimos. Mas se nós esperar em Deus, a forma que Deus age para defender eu e você é gratificante. Eu sou prova viva. Eu sou prova viva. Porque eu sofro batalha espiritual antes de eu nascer, ainda na madre da minha mãe. Quando minha mãe contou a notícia, estou grávida, eu já comecei a sofrer perseguições espirituais de pessoas querendo matar minha mãe e eu na barriga de minha mãe. Com inveja da minha mãe porque estava grávida e com inveja já de mim antes de eu nascer. Entende? Então, por isso, hoje eu entendo o porquê do meu sofrimento, o porquê da minha dificuldade, o porquê de tudo ser mais difícil para mim. Tudo ter sido mais difícil para mim. É porque eu já tinha uma batalha espiritual para lutar, porque eu era escolhida por Deus, que esse foi o primeiro motivo de eu ser perseguida no reino espiritual por Satanás. Porque quem primeiro me perseguiu foi Satanás. Quando ele ficou sabendo que a minha mãe ia dar a luz de um escolhido de Deus, de um filho de Deus, de uma pessoa que ia ser chamada para a missão de Deus. Então aí já foi a primeira batalha que eu sofri. Aí ele usou pessoas na terra. Então você, muitas vezes, você não entende o porquê você sofre. O porquê você não faz nada e você sofre. Tudo que você vai fazer é mais difícil para você, é mais complicado. E você não entende. E você diz, meu Deus, aquela pessoa tá agindo de forma errada e consegue, resolve as coisas mais rápido que eu. Aquela pessoa tá toda na desobediência e consegue solucionar os problemas mais rápido do que eu. Aquela pessoa está de todo jeito, tá na prostituição, tá na festa, tá participando das coisas que o mundo oferece. Mas eu que não estou fazendo nada disso, estou acontecendo essa batalha espiritual. Pois é, se você tem essa pergunta, se você passa por isso, eu
passei por essa batalha na parentela, eu venci, meus irmãos não tocaram nos meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos. Meus irmãos José Pimentel não morreu com a injeção da Covid, porque foi direcionada para matar ele. A injeção, alguém foi pago para consagrar a injeção do meu irmão a demônios, e era pombagira matadeira, e aí meu irmão ia levar um tiro do pai da ex-namorada dele, e ele ia morrer. Então eu tô dizendo essa história para vocês entenderem o que é batalha espiritual na parentela, como ela surge e o estrago que ela faz quando você não tá na presença de Deus, quando você não tá na posição de Deus te mostrar. O meu outro irmão chama Raimundo Pimentel. Satanás tentou matar ele também. E aí deu umas roupas para ele. E aí nessas roupas deu uma camisa, ou foi ele que comprou, nem lembro. Eu só sei que eu fui lavar roupa na casa dele. E aí quando eu fui lavar essa blusa dele, tinha uma blusa xadrez, como se fosse essa blusa de quadrilha. E aí quando eu peguei na blusa do meu irmão para lavar, eu senti cheiro de sangue. Aí eu virei pro meu irmão e disse assim: olha, tu toca fogo nessa roupa tua, que quando eu fui lavar essa tua roupa, eu senti cheiro de sangue. Tem alguém planejando te matar. E aí o espírito de morte foi mandado nessa blusa. Então tu toca fogo nela pra tu não morrer. Ele disse: tá bom. Só que ele tava bom, ele não tava bêbado, que meu irmão bebe. E eu brigo com eles por conta dessa bebida deles. Eu brigo, toda vez que eu vou lá é uma briga. Não é uma briga não, eu converso, que eu não brigo com ninguém. Eu converso, eu diálogo. Então, ele estava bom. Só que ele gosta de encher a casa dele de macho para beber. E passa a noite todinha nessa bebedeira. E aí, o diabo já... O primeiro estrago que o diabo fez na casa dele foi destruir a família dele. Separou da mulher, a mulher foi morar de aluguel com as filhas e ele ficou na casa que era deles dois, que os dois construíram junto, trabalhando. Então, foi o primeiro prejuízo que meu irmão teve da batalha espiritual. Só que eles não entendem, porque eles não estão na posição que eu tô para Deus mostrar para eles, né? Mas Deus me deu a missão de eu pagar o preço para quem quisesse livramento receber. Porque, meu amor, as coisas só recebe se quiser. Deus só dá livramento se a pessoa quiser e buscar, ou pela misericórdia dele. Se Deus não tiver misericórdia de mim e de você, se eu e você não pagar o preço, Satanás mata. Porque Deus deixa. Ele não tem poder nenhum mais do que Deus, mas ele também tem poder, viu? Porque ele era um anjo de luz, ficava na casa de Deus, no céu. Era anjo, ele era anjo, ele louvava. E era a melhor voz que tinha lá. Mas, quando ele traiu Deus, Deus botou ele para a terra e deu a terra para ele cirandar, para ele pintar e bordar. Então, ele pinta e borda com as pessoas, porque, como diz o ditado, o mundo já é maligno. E aí eu disse para ele, só que depois eu fui lá, eu nem perguntei a ele se ele tocou fogo na roupa, na blusa. Mas o importante é que eu dei o recado por 2. Eu disse: Zezinho, tu vigia. Deus me mostrou isso. Eu fui na casa do ex-sogro dele. Disse: olha, Deus vai entrar entre vocês aí. Vai quebrar uma obra de bruxaria que fizeram entre vocês para vocês se matarem. E Deus não quer não. Deus quer dar vida para vocês. Deus quer dar vitória para vocês. Porque Deus ama você. E o ex-sogro dele, desse meu irmão, que meu irmão namorou mais de 10 anos com a filha dele, ele pegou e disse assim: tá bom, irmãzinha, obrigada, irmãzinha. Ele ficou felicíssimo de eu ir lá dar esse recado de Deus, para ele não dar esse tiro no meu irmão. E aí meu irmão teve livramento, porque a partir do momento que eu entreguei o recado para ele, que o inimigo queria usar ele para dar tiro no meu irmão, no momento de raiva, no momento de fraqueza, na bebedeira deles, no lazer deles, porque é assim onde o diabo trabalha, no lazer, nas festas, nos churrascos. Aí ele pegou e disse assim: muito obrigada, irmã, por você ter me dado esse aviso. Agora eu vou orar e ora por nós. Eu disse: amém.
Aí, a partir do momento que eu dei o recado para os dois, para o meu irmão e pro pai da ex-namorada dele, o laço do diabo foi quebrado. É por isso que é bom eu e você fazer a obra de Deus. Sofre, sofre. Recebe retaliações? Recebe. Recebe setada? Recebe. Mas pessoas que a gente ama, recebe. Pessoas que Deus quer dar livramento, que Deus ama. Que, por mais que eu não amava esse homem, porque eu não vou mentir, eu não amava esse homem, eu não amava ele, que ele não era meu marido, ele não era meu pai, ele não era meu irmão, ele era apenas meu conhecido. E eu não tinha noção da Bíblia para eu amar assim, incondicionalmente. A gente gosta, a gente respeita, a gente considera, mas amar é outra coisa. Amar tá além do gostar. Amar tá além do adorar. Amar tá além do admirar. Amar tá além de orgulhar. Amar é outra coisa. E geralmente a gente ama nosso filho, nosso pai, nossa mãe, não é? Uma pessoa que está mais próxima. Então eu não tinha vínculo nenhum com ele. Mesmo meu irmão namorando com a filha dele 10 anos, eu nunca tive muito vínculo com ele. Porque eu nunca tive contato dentro da casa dele. Meu irmão tinha, mas eu não tinha. Eu via ele no meio da rua, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que o senhor está? Pronto, era nosso relacionamento. Nada mais além disso. Nenhuma festa na casa dele eu nunca participei. Nenhuma festa na minha casa ele nunca participou. Então, por isso que eu digo essa questão de amor. Mas Deus manda nós amar todo mundo. Aí hoje na Bíblia, eu aprendi a questão do amor, que é isso. É pagar o preço, orando por um irmão. Seja lá de sangue, seja lá que não é sangue. Então, a partir do momento que eu disse esse recado para os dois, o laço do diabo se quebrou. E Deus ordenou o anjo do lado dos dois. Nem para ele dar o tiro e nem para meu irmão provocar ele bêbado. E até agora, para a glória de Deus, não aconteceu nada, nem com meu irmão. Mas teve uma época que meu irmão chegou bêbado na casa da minha mãe. Segundo eu fiquei sabendo, que a pombagira do desespero entrou dentro dele, que ele tocou fogo. Ele tocou fogo na caixa. Sabe aquelas caixas de água que você puxa a cordinha e dá descarga no banheiro? Que fica acima, que é aquelas caixas antigas, que eu acho que nem existe mais elas para vender. Agora é as aclopadas, é aquela chique. Olha só, para uma pessoa chegar bêbado e tocar fogo numa caixa daquela, é porque tá endemoniado. Mas não é porque a pessoa quer, é porque o espírito entra acusando a bebida. E aí ele deve ter chegado na casa da minha mãe, a minha irmã deve ter dito algumas piadinhas para ele. Aí a pombagira já tinha sido mandada para ele, que era pra esse ex-sogro dar o tiro nele. Aí ele, o que foi que ele fez? Queimou a caixa d'água dentro do banheiro, no quintal. Então, eu tô dando um exemplo. Isso foi uma das coisas que aconteceu em questão espiritual. Que isso aí não é coisa do além, não, é coisa sobrenatural. Que se não tiver alguém de joelho pagando o preço, ou a pessoa morre, ou a pessoa mata alguém que nem vê. Que nem vê. E batalha espiritual é séria. Eu sabia quem estava mandando pro meu irmão. Eu sabia quem era o feiticeiro. Eu sabia quem era a feiticeira. Eu sabia quem era a raça todinha que estava mandando esses espíritos pro meus irmãos. Que a intenção era para vir contra a minha vida. Que era para me botar para fora da casa da minha mãe. Essa era a intenção do diabo. O feiticeiro mandava o espírito e alguém pagava o feiticeiro. Então você entendeu aí o que eu não tô à toa? Primeiro eu sofri na pele coisas que eu não entendia e que eu não merecia. Coisas que eu não entendia e que eu não merecia. Mas aí de tanto eu questionar, de tanto eu perguntar, porque na palavra do Senhor eu vou provar aqui para vocês. Quando eu falei questionar, ó aqui, ó. Ó aqui o que Jeremias disse, ó. Ó,
Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aqui foi uma das orações de Jeremias, do profeta Jeremias. Quando ele se sentiu na angústia, quando ele viu os amigos prevalecendo, os amigos não, os inimigos. Quando ele viu os inimigos prevalecendo contra ele. E nada acontecia com os inimigos e acontecia coisa com ele. Aí foi onde ele fez essa oração. Lamentações de Jeremias é oração. É Jeremias se lamentando. É Jeremias dizendo, Deus, o que está acontecendo? O porquê que o Senhor está permitindo todo esse sofrimento aqui comigo? O porquê que eu estou passando por isso? Se eu estou fazendo a tua vontade. Onde é que eu estou errando? O que eu fiz para merecer tudo isso? Então, eu cheguei a fazer essa oração para Deus. Porque estava acontecendo coisas da minha vida que eu não entendia. De repente, eu estava passando na rua, pessoas jogavam piada em mim. De repente, eu estava passando na rua, pessoas faziam cara de ódio para mim. De repente, eu estava passando na rua, eu senti um cheiro de cavalo, de jumento, de pinto. Eu sentia cheiro de terra molhada, terra seca. Eu estava passando na rua, eu sentia cheiro de sangue. Eu estava passando na rua, eu sentia cheiro de cachorro. Estava passando na rua, sentia cheiro de fogo, sem ter fumaça. E aí eu passando por todo esse sofrimento, onde eu chegava, tinha alguém vindo contra mim e eu sem entender. Aí a ponto de Deus dizer, tudo isso, todo esse cheiro que tu sente é um espírito que foi mandado para tu. O cheiro do boi que tu sente é porque sacrifício de boi no teu nome. O cheiro de cavalo é o sacrifício, o sacrificado foi o cavalo no teu nome. O cheiro do bode é o que foi sacrificado, foi o bode. O cheiro de galinha, o que foi sacrificado, foi a galinha. O cheiro de fogo é porque fizeram o foguinho ali, o fogo cruzado, a fumaça, tocaram fogo. Então, para eu entender tudo isso, Deus foi me mostrando em visão. Deus foi me mostrando em visão. E aí, aí conforme Deus foi me mostrando as visões, porque para eu ir lá dar esse recado pro meu irmão, Deus primeiro me mostrou esse homem dando tiro nele. E aí Deus me mostrou onde foi jogado o despacho. Que o despacho, para meu irmão levar esse tiro, foi jogado embaixo do pé de jotobá. O pé de jotobá preto. Porque tem vários pés de jotobá na roça do meu pai. Mas o pé de jotobá, mas esse só tem um, que é um pé de jotobá preto, bem grandão, a copona bem grandona, a cor mais linda do mundo. Onde, quando nós morava lá, que meu pai vendia a roça para os fazendeiros, vendia o pasto, chega os bois, ficava tudo lá embaixo desse pé de jotobá, porque além da terrinha ser bem branquinha, parecendo terra de vazante, esse pé de jotobá, ele é uma copa bem grandona, porque ele é bem altão. E aí os bois chegam a ficar rodeados de boi ao redor dele. E por incrível que pareça, não nasce mato ao redor desse pé de jotobá. Só se tá nascendo agora lá, depois que meu pai faleceu, e ele não bota mais gado lá. Mas tem os gados do meu sobrinho, dos meus primos. Com certeza, lá continua do mesmo jeito que meus sobrinhos botam os gados deles lá. Então, esse pé de jotobá não nasce mato por conta que é a casa dos boi quando chove para não molhar eles. Enterraram esse despacho para meu irmão levar esse tiro embaixo desse pé de jotobá. Aí eu fui lá e disse pra ele, tu vigia com essas tuas bebidas, com esses teus amiguinhos, esse negócio de tu ficar namorando com as filhas alheias, só usando as filhas alheias e não casando. Tu vigia, porque uma hora tu vai pegar um pai brabo, tu vai pegar um pai igual ao teu pai, que tu sabe que se alguém mexesse com nós mulher,
Teu pai comprava guerra. Tu sabe quem é teu pai quando se metia com nós mulheres. Quando alguém vinha tocar em nós. Tu sabe como era teu pai para defender nós, tuas irmãs. Então tu pode encontrar um pai igual teu pai para defender as filhas deles. Era isso que eu dizia pro meu irmão. Nos conselhos que eu dava para eles. Vocês vigiam que o mesmo pai que vocês têm para defender as irmãs de vocês, quando alguém toca, vocês também podem encontrar um pai desse. Você pode encontrar, porque meu pai, ele não entrava em guerra, não. Mas ele dava uma boiada para não sair dela. E quem tocasse no fio de cabelo nosso, poderia acreditar que estava morto. Mas era com oração. E se precisasse, o gênio do meu pai não era coisinha boa também, não. Meu pai não caçava conversa com ninguém. Mas se ele precisasse agir, ele agia. Para defender a honra dele ou de um filho dele. Esse era o meu pai. E era por isso que eu evitava briga. E quando eu brigava, eu nem levava pro meu pai. Porque eu sabia o temperamento dele para me defender. Eu sabia que ele poderia entrar numa guerra para me defender. Eu sabia que ele era capaz de dar um tiro para me honrar. Então eu evitava contar problemas pro meu pai, justamente para não ativar esse lado que eu sabia que ele tinha. Mas era por amor aos filhos dele. Na intenção dele, era para proteger os filhos dele. E vocês sabem como é pessoas do interior, né? Como é pessoas do interior, que foi criado no interior. Foi criado no interior sem estudo, resolvendo seus problemas. Tem gente que diz que é criado como bicho do mato. Né não? E diz que não tem coração, mas não é não. Eles são direcionados por Deus. Essas pessoas do interior são as pessoas mais sábias. São direcionadas por Deus. Eles sabem até o dia que vai chover. Sabe o dia que vai fazer sol. Sabe o dia que vai ter vento. Sabe o dia que vai ter tempestade. Eles são direcionados por Deus. Eles não têm relógio no pulso, não. Mas vocês perguntam que horas são, que eles dizem. 12:00, 00:00, 6h, 3h. Porque são direcionados por Deus. Tem a sabedoria dada por Deus. Essas pessoas que moram no interior. Então quando eu entreguei essa revelação pro meu irmão, cortou o laço dos feiticeiros. É por isso que eles vieram com fúria contra a minha vida, a ponto de querer me matar. Porque foi prejuízo no inferno. Ninguém foi mais lá pagar eles para mandar demônio de morte pro meu irmão. Porque ficaram com medo. Ficaram com medo porque Deus me revelou. Porque é sobrenatural Deus revelar o pensamento de alguém que ele não vê. E Deus me revelou o pensamento de pessoas, maquinando mal. E aí eu fui lá e entreguei a revelação. Então foi por isso que Satanás se levantou com fúria contra a minha vida, os feiticeiros e pessoas que iam lá pagar eles. Porque sabia que foi prejuízo. Mas a promessa de Deus, eu vou dar prejuízo no inferno. Para soltar teu nome, para soltar tua família e para soltar tua parentela. Porque a intenção de mexer na parentela era para a parentela vir contra a minha vida. Já que não podia tocar em mim porque eu era mulher de oração, eu passava a noite orando, eu passava o dia orando, então ia tocar nos meus irmãos que estavam de todo jeito. Ainda ia mandar espírito para entrar dentro deles para vir contra a minha vida. Esse foi o plano maligno de Satanás para usar pessoas na terra. Então, um dos primeiros sintomas para você detectar que o teu irmão tá sendo afetado por obra de bruxaria para vir contra a tua vida. E aí, se usou teu irmão para vir contra a tua vida, é porque tu é escolhido de Deus, é porque tu tá na posição, é porque o diabo tem raiva da tua oração, é porque tua oração, quando tu ora, explode o inferno. Aí, como ele não pode tocar em você, toca nos teus irmãos. É igual aqui, eu paralisando uma traição, ó. Neste momento,
eu tô paralisando uma traição, que eles vêm mesmo na hora que eu começo a live. Os atrapalhos chegam na hora que eu começo a live. Vem só para me ouvir. Vem para tentar compactuar a pombageira. Vem para ver se dá um tiro na minha parede, para me assustar, para eu parar de fazer a obra do Senhor. Vem para ver se dá um tiro na minha porta, para me amedrontar, para ver se eu paro de falar de Deus, para ver se eu vou pecar, para ver se eu vou fumar maconha igual eles, para ver se eu vou roubar igual eles, para ver se eu vou me prostituir igual eles, para ver se eu vou vender meu corpo igual eles. Que isso é a intenção do diabo e de quem dá o corpo para ser usado por eles. Por ele. Então, o primeiro sintoma é: você não está fazendo nada de errado. E, de repente, o seu irmão disse que você fez. Ontem, uma live entrou aqui na minha televisão, estava na minha live, aí passou para outra live. E aí essa pessoa dessa live faz parte da panelinha que queria me deixar sem celular, que não queria me ver com uma televisão, para eu não assistir louvor na minha televisão, para eu não assistir pregação na minha televisão. Essa pessoa que entrou na live ontem, no canal vermelho, faz parte da quadrilha que não queria me ver com internet, porque os primeiros meses que eu cheguei aqui nessa casa, o primeiro mês eu já botei internet. Os 6 meses eu sofri sem internet aqui. Pessoas botavam o demônio no meu fio e eu não tinha autoridade para expulsar. Pessoas coisavam meu fio, subia na escada no poste. Por quê? Porque não tinha câmera para filmar. Eu não sou de estar em porta de rua curiando vida de ninguém. Minha porta é fechada dia e noite. Eu não gosto de estar com porta aberta, porque eu morei foi em São Paulo, Teresina, Rio de Janeiro. E quem mora nessas cidades não tem que estar com porta aberta, esperando bandido chegar e invadir a casa. Quem mora em capital, grande, pequena, tem costume de fechar sua porta dia e noite. Só abre para sair e pronto. Não varre nem calçada. Quem mora por aí afora, não varre nem calçada, porque é a prefeitura que paga para varrer as calçadas. Mas tem gente que varre sua calçada. Mas eu mesma morei em São Paulo, nunca varri nem uma calçada minha, porque eram os gari que passavam lá e varria. Por quê? Porque São Paulo, ninguém fica de porta aberta, não. Porque é ficar de porta aberta e ser assaltado, bandido entrar e invadir. Então eu tenho o costume de morar nessas cidades. Por isso que eu não gosto de estar de porta aberta, porque eu acostumei a morar foi em cidade grande, que eu não tive hábito de ficar sentado em porta de rua, nem falando de vida de ninguém, nem curiando porta de casa de ninguém, e nem com porta aberta esperando visita, esperando ninguém. Quem quiser que chega e bate. Quem quiser que chega e bate na minha porta, eu abro. E agora, para eu ver, eu botei uma câmera, que é o que o povo de cidade grande faz. Bota uma câmera, bota um coisa na porta, bota uma campainha, bota um interfone, mas ninguém tem tempo de estar com porta aberta esperando ninguém, não. A não ser que seja seu local de trabalho, que é obrigado a ficar aberta. Mas tem gente que bota a grade e dá a mercadoria pela grade. Toma. Me dá o dinheiro. Passa o cartão. Já fui comprar em locais em São Paulo, que era na grade. Irmã, me dá bem aí um biscoito. Me dá bem aí uma fruta. Me dá isso. Toma. Aí o portão tinha 2 buracos. O pequenininho de dar coisa pequena e o grandão que abria no cadeado e passava a coisa grande. Tem gente que vive assim em São Paulo. Por quê? Porque já foi assaltado várias vezes. Porque a porta estava aberta. E aí botou uma grade. Então, eu sou acostumada a conviver com esse tipo de lugar. Então, é assim que glória a Deus por conviver nestes lugares
que hoje eu não fui matada na porta da minha casa por gente sem vergonha, invejosa, gente maligna, que queria roubar minha casa, não roubou e ficou com ódio. Queria me dar uma rasteira, não deu, ficou com ódio. Queria me transformar em macumbeira, não transformou, ficou com ódio. Queria me transformar em feiticeira, não transformou, ficou com ódio. Queria me transformar numa rapariga para vender meu corpo. Não transformou, ficou com ódio. Queria que eu apoiasse as coisas ruins. Eu não apoiei, ficou com ódio. Então, para você perceber o que é uma batalha espiritual na parentela. Aí ontem, essa live entrou. Quando essa live entrou, minha internet parou. O meu telefone, o demônio da live dessa pessoa entrou dentro da minha televisão. Parou minha televisão. Fiquei quase 1 hora sem assistir nada na minha televisão. Por quê? Porque o controle está desmantelado, porque o Enter é o único botão que não entra, é o Enter. Todos os outros funcionam, menos o Enter. Ou seja, o principal, o Enter, que é o diabo querendo roubar o que é meu, para eu não entrar na porta da vitória, para eu não estar no local da vitória, o diabo querer roubar o que é meu, entrar dentro da minha casa. Aí, sabe o que aconteceu? Eu desliguei pelo botãozinho de baixo, porque eu desligo minha televisão e ligo pelo meu celular. Por conta que já tá com 2 controles que quebra, e tudo batalha espiritual. Tudo batalha espiritual. Tudo batalha espiritual com seta de inveja. Porque a pessoa não me rouba. Ah, porque eu não posso roubar ela, então ela não vai ter nada. Ah, porque eu não comprei uma televisão para mim igual a dela, então ela também não vai usar dela. É assim que o diabo faz. E ele usa quem dá lugar. Aí meu filho, quando eu fui dizer pro meu filho que o espírito entrou dentro da televisão, que era para eu ficar sem internet, que faz parte da panelinha, que era para eu ficar sem internet, que era para eu não dar meus testemunhos, e quem se levantou contra a minha vida ser desmascarado, ser desmascarada, aí o diabo usou a boca do meu filho com 8 anos de idade, para dizer bem assim, mamãe, não é isso não, eu não vi a senhora apertando no controle, eu vi a senhora mexendo aqui, eu disse, cala a sua boca. Eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás, do meu filho. Ou seja, espírito de manipulação, espírito de acusação, que Deus já te tirou de dentro de minha casa. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é o demônio que usa nossa parentela, vizinhos, e quem dá o lugar é espírito de acusação. Onde Deus já tirou ele aqui de dentro da minha casa. Aí ele tenta usar a boca do meu filho. Quando meu filho me desmentiu que eu não tinha apertado no botão do controle. Aí eu só disse assim, eu te repreendo em nome de Jesus. Pega a tua manipulação, diabo. Pega a tua acusação, Satanás. E eu te repreendo em nome de Jesus. Aí eu virei para ele, olhei dentro do olho dele, com minha autoridade, eu disse, agora tu dá teu corpo para Satanás voltar aqui dentro da minha casa, que Deus já tirou ele aqui. Aí o diabo corre. E aí sabe onde era que o diabo tava? No sabonete do meu filho. O diabo tava no sabonete do meu filho. De noite, quando eu fui dar banho no meu filho, eu não dei banho nele. Ele tava tomando... Aí eu disse, Daniel, eu posso tomar banho sozinha? Eu posso tomar banho para meu filho tomar banho sozinho? Ele disse, pode, mamãe. Porque sempre eu dou banho nele primeiro, depois eu tomo banho. Porque quando eu tomo banho, eu gosto de passar creme de pele. Aí pra eu ir dar banho nele no chuveiro, eu me molho todo. Aí tira meu creme de pele, aí vira uma ceboseira danada. Não é? Fica tudo liguento, minha pele de creme. Então isso me irrita. Então eu dou banho nele primeiro, para depois eu tomar banho para dormir. Aí eu disse, Daniel... tu vai ficar fazendo a atividade do Laranjinha, que é a atividade diária? Tu vai fazer a atividade lá, que eu vou tomar banho, depois meu filho toma banho e eu vou concluir a tarefinha. Ele disse, tá bom, mamãe. Aí
Ele ficou fazendo a atividade diária do aplicativo Laranjinha e eu fui tomar meu banho. Aí eu disse, Daniel, bota minha live. Bota minha live. Mas para eu ligar minha televisão, eu fiquei quase 1 hora. O demônio dentro da minha televisão. Esse demônio de acusação. É o demônio de acusação. Ele entrou pela live da pessoa, e é uma pessoa pregando a palavra do Senhor. Ele entrou pela live da pessoa e usou a boca do meu filho. Aí foi o que aconteceu. Quando meu filho foi tomar banho sozinho, meu filho disse, mamãe, tem alguma coisa... É a segunda vez que meu filho toma banho nesse sabonete. Ele tomou banho antes de ontem e ontem. Porque eu peguei ele antes de ontem da caixa. Então o sabonete era bom. Então a primeira vez eu dei banho nele, não aconteceu nada. Ou seja, minha mão consagrada expulsou toda a seta do mal, né? Não aconteceu nada. Mas quando meu filho foi tomar banho ontem, que eu não fui tocar no corpo dele para tirar qualquer seta do mal, aí meu filho disse, mamãe, minhas costas tá coçando, Aí eu disse, aí é espiritual. Deixa eu ir em mistério, lá perto dele. Porque assim como o diabo vem perto de você tomando banho, feiticeiro, macumbeiro, para você chorar no banheiro, para você se masturbar no banheiro, para você bater punheta no banheiro, para você fazer sacanagem dentro de banheiro, assim como o feiticeiro tá lá mandando o demônio, e o demônio vem, os usados de Deus também expulsa demônio de dentro do banheiro. Aí foi o que aconteceu. Eu fui em mistério dentro do banheiro do meu filho. Quando eu fui em mistério dentro do banheiro, meu filho tomando banho, que eu vi aqui, que eu fui ver a coceira das costas dele, o espírito estava dentro do ano dele. Ou seja, a seta que foi enviada foi para entrar dentro do ânus do meu filho. Aí eu senti uma coceirinha no ânus. Aí eu disse, bom, diabo, eu te repreendo do corpo do meu filho em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai do corpo do meu filho, diabo. Sai de perto do meu filho, Satanás. Seja lá como é que tu tá, através de uma seta, através desse sabonete, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí o diabo saiu do ânus do meu filho e entrou dentro do ânus da macumbeira. Ele sai da minha casa e entra dentro do ânus da macumbeira. Aí ela fica no desespero na casa dela. Você entendeu aí? Como é? Mas por que eu sei? Porque Deus já me mostrou ela. E por que eu botei aí o título? Uma oração direcionada específica é outra coisa. Por que ele sai do ânus do meu filho e entra dentro do ânus dela e eu sei? Porque é ela que manda. E se é ela que manda, volta pro dela. Agora, quando Deus se levantar para tratar ela, vai ser câncer no ânus dela, pra ela parar. Não tem outra solução. Eu não vejo outro, e você é pastor, você sabe. Eu não vejo outro meio de Deus agir pra ela parar. A não ser botando um câncer no ânus dela, pra ela parar de estar mandando essa seta pro ânus do meu filho. Irmã, e qual é a seta que ela manda? Lombriga, hemorroide, inflamação. Meu filho virar boiola quando tiver grande, se prostituir, virar boiola, pombageira. Eu disse 4 espíritos que pode entrar pelo ânus e o que ele causa. Ó. Mas para eu saber disso, eu sofri, Deus permitiu eu cair no laço do diabo e Deus me mostrou em visão como é que os espíritos agem no inferno e como ele age na terra e quem é usado por ele age. Tudo isso foi um processo árduo, doloroso para eu chegar até aqui. Pra macumbeira, que tá de todo jeito, querer roubar meu dom, querer tomar posse de um carro que Deus vai me dar pelo meu sofrimento.
Querer tomar posse de uma casa que Deus vai me dar pelo meu sofrimento. Querer tomar posse de um marido que é meu, dado por Deus. Querer tomar posse de uma filha dada por Deus que é minha. Botar câncer no meu útero para eu não ter uma filha dada por Deus. Você entendeu aí o porquê que essas pessoas agem contra a tua vida? O porquê que tu sofre? E como tu buscar o direcionamento certo? Porque aí tem pessoas que quer ganhar dinheiro para dar um direcionamento. Mas eu tô te dando aqui de graça. Eu tô te dando de graça. Sabe por que eu tô te dando de graça? Porque Deus merece. Deus merece ser honrado. Porque a minha casa Deus me deu. O meu transporte foi Deus que me deu. O meu filho foi Deus que me deu. E ele merece eu ganhar alma para ele, pro reino do céu. E eu te direcionar como tu chegar nos pés de Deus. Como tu agradar o coração de Deus. Como tu receber dons espirituais por Deus. Aí, eu já te dei um exemplo de como o diabo usa a parentela. O diabo queria usar meu filho, a boca do meu filho, com espírito de acusação, para dizer que eu estava mentindo e que eu não apertei no controle, que a televisão não ligou porque eu não apertei no controle, que eu estava mentindo. Por quê? Porque é a macumbeira que quer usar a boca do meu filho contra a minha vida. Por quê? Porque ela usou meu ex-marido, ela tá usando a amante ela usou a amante do meu ex-marido, tá usando a mulher agora que tá lá com ele. Porque a amante dele não é a que tá lá com ele, não, era outra. Era outra. A amante dele não era a que tá lá com ele, não. Essa entrou de gaiata. Só que ela também se apaixonou por ele, uma obsessão, e foi amarrar ele no reino espiritual. Mas a amante que entrou no meu casamento a primeira vez não foi ela, não, foi outra. É uma velha. Não foi novinha, não, foi velha. Sem vergonha. Boa de que a vergonha na cara. Então, o que foi que aconteceu? Por que eu tô dizendo isso? Porque foi o que eu fui afetada no passado. Era meu patrão vir me reclamar por algo que eu não fiz. E em vez de eu ter a chance de me explicar, de dizer que não foi eu, e tentar provar para ele que não foi eu, o diabo vinha, usava outra pessoa e dizia, ela fez isso. E aí, como Mariana não gostava de confusão, Mariana se calava, entregava na mão de Deus. Se não era Deus para mostrar pro patrão que eu era inocente, aí eu perdia o emprego, eu pedia demissão, eu brigava. Que era o espírito de acusação e manipulação. Porque o teu corpo, ele pode receber uma legião de demônios. O teu corpo, ele pode receber uma legião de demônios. E uma legião de demônio é mais de 2.000 demônios. Se tu não sabia disso, agora tu tá sabendo. Que o teu corpo pode compostar uma legião de demônio. Mais de 2.000 demônios. Porque foi isso que aconteceu com o endemoniado de Gadareno. Quando Deus pegou a legião de demônio deles e botou na manada de porcos. E os porcos morreram no lago, no desespero. E era mais de 2.000 demônios. Num corpo só. Então, para a pessoa vir te acusar, primeiro o demônio de manipulação entra dentro do corpo. Aí a pessoa faz a manipulação, faz o laço, faz a cilada, arma a tua forca, cava a tua cova, inventa fuxico, fofoca, feitiçaria, magia negra, bruxaria. Aí depois o espírito de acusação. Primeiro o de manipulação. Primeiro as obras das trevas. Depois a manipulação, botar o povo contra a tua vida. Para tu perder a moral. Para tu perder a autoridade. Depois a acusação. Que é para te envergonhar.
no que foi te acusar. Então foi isso que os espíritos tentou usar, meus irmãos, e por onde eu passei. A ponto olha, o que mais me irritava com uma irmã minha era que ela era quem respondia a mamãe, mas ela dizia que era eu. Ela era quem vinha com desaforo, com ignorância com a minha mãe, mas ela dizia que era eu. Aí meus outros irmãos acreditavam nela. Por quê? Porque ela estava amarrando minha vida espiritual no inferno, ela estava mandando demônio para mim, ela estava manipulando meus irmãos contra mim. E aí depois ela vinha com o demônio de acusação, quando ela gritava em voz alta e dizia que eu fiz isso. E aí, como eu não queria brigar com ela, honrando minha mãe, respeitando minha mãe, que era a dona da casa, que tinha Alzheimer, que já tinha uma idade avançada e que eu deveria respeito, por respeito à minha mãe. Não era nem respeito a Deus, que eu não tinha intimidade com Deus. E eu não posso mentir, que eu tinha respeito a Deus sem ter. Era respeito à minha mãe, que eu não queria ver minha mãe chorando, vendo nós duas brigando. Eu não queria ver minha mãe triste. Eu não queria decepcionar minha mãe. Então eu, aceitava a acusação dela. Aí os irmãos tudinho vinham contra a minha vida. Ai, tu não pode fazer isso não, Mariana. Tu veio da casa teu ex-marido com teu filho. E aí, além de mamãe tá te dando cobertura com teu filho, tu ainda fica fazendo isso. E eu, Aí sabe o que eu ia fazer? Eu ia chorar. Eu ia chorar dentro do meu quarto. E eu dizia, pai, o senhor não tá vendo isso, não. O senhor não tá vendo que eu faço de tudo para não brigar. Que eu faço de tudo para ser uma pessoa honesta. Que eu faço de tudo para ser uma pessoa boa. E eu vejo essa pessoa ganhando credibilidade dos olhos do povo. Aí eu ia chorar. Aí minha mãe me via chorando. Aí ela ia lá dentro do quarto, aí ela levava coisa para eu comer, me adulava, chorava comigo. Minha mãe chorava comigo, me abraçava e me tratava bem. Aí depois ela ia inventar o fuxico, que minha mãe estava triste, que minha mãe estava com depressão, porque eu estava chorando perca de ex-marido para minha mãe, e eu estava alterando a doença da minha mãe. Mas eu sabia que minha mãe foi me consolar. Por quê? Porque eu fiquei calada. Eu suportei calada. Agora hoje eu me vejo numa situação de uma macumbeira na porta da minha casa, ameaçando eu e o meu filho todos os dias. E eu não vejo a justiça bater na porta dessa mulher. E eu não vejo ninguém dando corretivo nessa mulher. Dói. Isso lhe dói. Você lutar dia e noite para você fazer o bem. E pessoas ajudando, pessoas sem vergonha. E pessoas apoiando pessoa ordinária. Por quê? Porque quer que tu vai brigar. Quer que tu vai perder tua paciência. Porque é demônio de acusação que quer que tu vá perder teu direito. Porque quantas pessoas não fez live aqui dizendo, Deus vai te desmascarar. Deus vai arrancar tua máscara. Deus disse, não se preocupa, que quando eu me levantar, e quem secou minha lágrima foi Deus. Porque quando Deus me tratou, foi para eu parar de chorar. Deus me tratou não é porque eu fazia mal, não. Deus me tratou para eu parar de chorar.
Porque tudo que me fazia eu ia chorar. Deus me tratou para eu engolir meu choro e reagir. E dizer, eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus, diabo, desse corpo e da minha casa. E hoje Deus está dizendo, age. Age dentro da tua casa. Ora, me busca. Que quando tu me buscar, eu vou te mostrar a obra de feitiçaria. Eu vou te mostrar o que está por trás da enfermidade do teu filho. Eu vou te mostrar o que está por trás desse marido te bater. Eu vou te mostrar o que está por trás desse teu filho usar maconha. Eu vou te mostrar o que está por trás dessa tua filha querer vender o corpo dela. Eu vou te mostrar o que tá por trás desse teu filho querer ser lésbica, querer ser gay. Eu vou te mostrar o que tá por trás desse advogado querer te roubar. Eu vou te mostrar o que tá por trás de tudo isso que tá acontecendo na tua casa. Mas para isso tu tem que pagar o preço. Para isso tu tem que largar as coisas que desagradam a Deus. Para poder Deus, chegar até você. Que Deus não chega até você de todo jeito. Porque Deus não chegou para mim de todo jeito. Ele cuidou de mim. Ele me amou. Ele teve misericórdia de mim. Mas ele permitiu essas coisas tudinho acontecer comigo. A ponto dele se levantar e dizer, chega. Chega de chorar. Para de chorar. Agora tu vai engolir teu choro. Agora tu vai resolver teus problemas sem chorar. Agora tu vai dizer pro diabo, eu te repreendo em nome de Jesus sem chorar. Agora tu vai dizer, eu te repreendo com tua mentira lá para as profundezas do abismo sem tu chorar. Mas tu não vai aceitar acusação de gente maligna. Tu não vai aceitar a mentira dos outros. Tu não vai aceitar erro dos outros. Tu não vai apoiar com o erro dos outros. Então você entendeu aí? O que é uma batalha espiritual? Eu te dei 2 exemplos que o diabo usou pessoas da minha própria casa. Meu filho ontem, se o diabo usou eu, imagine meu filho, que é uma criança inocente. E se eu estou num processo de Deus me mostrar o que foi feito comigo? Porque primeiro eu orei, meu amor. Primeiro eu orei. Primeiro eu chorei. Primeiro eu suportei. Primeiro eu tive prejuízo. Primeiro eu perdi. O diabo usou pessoas para querer competir comigo. O diabo usou pessoas para competir comigo. Só que aqui nessa casa, essa pessoa vai descer a sepultura. E vocês vão ver. E vocês vão ver. Porque aqui eu entendi o mistério. Deus me capacitou. Deus me deu autoridade. E eu não abro mão de Deus. E eu não abro mão do meu chamado. E eu não abro mão do meu dom. E eu não abro mão das minhas vitórias dadas por Deus. Aqui ela morre. Aqui ele morre. Mas vai me deixar em paz. Mas não sou eu mais que vou aceitar acusação com medo ou respeitando a dor do outro. Mas sabe por que eu conquistei o coração de Deus? Porque enquanto eu respeitei a dor da minha mãe, nesse exemplo da minha irmã, que o diabo usava ela, eu recebi vitória. Ela não tem casa e eu tenho casa. Ela tem marido e o marido não teve condição de dar casa própria para ela. Tá usurpando da aposentadoria da mãe dela. Só tá com ela porque a mãe dela tem 2 aposentadorias. Só ficou com ela porque ele sabia que ela ia pegar a mãe dela com 2 aposentadorias. Mas eu queria ver se ele ia pegar ela sem a mãe. Eu queria ver se ele ia assumir ela sem a mãe e 2 aposentadorias. Ela tem marido, tem a mãe, 2 aposentadorias, mas não tem casa própria. Mas eu tenho. Com 600 reais. Com uma renda de 600 reais, Deus me deu uma casa. E não tem R$1 de roubo. E ninguém me usou. 6 anos. 6 anos nessa casa. Não tem um macho
que entrou aqui e disse: eu te comi, eu te usei, eu dormi contigo, porque não tem R$1 de macho aqui pra dizer eu vou te usar porque eu te dei pra tu construir tua casa. Não tem R$1 de macho aqui. Não tem. Bato no peito com orgulho. Quando eu entendi o que fizeram comigo, eu disse: porra, agora eu vou pagar o preço pro Senhor me mostrar. Agora eu vou pagar o preço pro Senhor me ajudar. Agora eu vou pagar o preço pro Senhor me defender. Agora eu vou pagar o preço pro Senhor me defender. E Deus me defende. E Deus me ajuda. E ó aqui, ó. As duas irmãs que mais me perseguiu não tem casa. E eu tenho. E eu não tô humilhando elas, não. Eu tô só dizendo. Eu tô só dando exemplo. Que pessoas assim nem conseguem as coisas nem deixam os outros conseguir. Aí vem com a acusação. Ah, eu não tenho, ela também não vai ter. Eu não consigo, ela também não vai conseguir. Eu não posso, ela também não pode. Aí fica mandando espírito. Aí fica pagando feiticeira. Aí fica pagando feiticeiro. Ou feiticeiro pode usar esse tipo de gente contra nós. Por quê? Porque já tem aquela porta aberta da inveja. Tem inveja do irmão, tem inveja da amiga, tem inveja da esposa, tem inveja do marido, tem inveja do filho. Existe pai que tem inveja de filho. Não é o pai, é um demônio de inveja. Existe filho que tem inveja do pai. Não é o filho que tem inveja do pai, é um demônio que está dentro do filho. E meu amor, e só expulsa demônio, oração, jejum e louvor. Eu só expulsei o demônio do meu corpo, que me usou no passado, e do corpo de pessoas contra a minha vida, porque eu fiquei, foi 14 horas sem comer. Eu fiquei, foi 18 horas sem comer. Eu fiz, foi 40 horas de jejum, foi 40 dias de campanha. Eu fiz, foi 21 dias de campanha. Eu fiz, foi 7 dias de campanha. Eu fiz, foi 7 dias acordando, 3 horas da madrugada de campanha. Eu fiz, foi campanha, 3 horas da madrugada, 3 horas de joelho louvando, 3 músicas. Foi isso que eu vomitei, o mal que estava em mim e o mal que estava nos outros. A primeira coisa que acontece no teu corpo, quando tu faz campanha e jejum, é vomitar. Ali tu vomita com comida que tu comeu há 20 anos, há 30 anos atrás, consagrada, e alojou como nódulo. E aí foi mandado um espírito e alojou dentro de tu como nódulo, como um tumor. Ali ele estoura dentro de tu que tu não sabe o que é. Era um demônio. Era um demônio. Mas quando tu paga o preço de jejum, jejum é mais forte do que oração e do que louvor. Quando tu paga o preço com jejum e tu fica com fome, tu mata a tua carne. Aí o Espírito Santo de Deus entra dentro do teu corpo. Aí tua oração expulsa demônios. Aí tua oração desfaz bruxaria. Aí tua oração te mostra o plano que estão fazendo contra a tua vida. Tua oração te mostra as promessas, as vitórias de Deus. Tua oração te mostra os teus inimigos, cara crachá, e o que eles fizeram, e o espírito que eles mandaram para tua casa para te atrapalhar. Então você entendeu aí? E vou continuar aqui. Com perigo de nossas vidas, fazemos o nosso pão por causa da espada do deserto. Aí o 16. Ai, perdão, amados irmãos, porque eu não estou lendo o versículo para vocês ver depois. Eu li o versículo 5 e agora o 9. E agora eu vou ler o 16. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Viu aí? O porquê que Deus permitiu essas pessoas tocar em mim? Porque eu vivia no pecado. E aí a macumbeira roubou a coroa da minha cabeça. E quem pagou ela foi meu ex-marido, na visão. Na visão, meu ex-marido pagou a macumbeira, pagou o macumbeiro para roubar a coroa da minha cabeça.
E aí, na visão, Deus me mostrou que ele veio para perto de mim, estava bem aqui aonde Deus me mostrou a morte, no balcão da minha sala. Ou seja, no balcão da minha cozinha, da minha sala, foi mandado um demônio de morte, com a cobra de cipó na visão. E aí usou a imagem do meu pai para aparecer para mim. Mas aí nesse mesmo local, Deus me mostrou meu ex-marido em pé, vindo só sem camisa. Aí pegou na minha mão e disse assim: a filha ama o pai. Olha só, o Satanás usou a imagem do ex-marido. A macumbeira usou a imagem do ex-marido para vir contra a minha vida. O feiticeiro usou a imagem. Ele apareceu para mim em visão, usando a imagem do meu ex-marido. Só que não é eu acordada, gente, é eu dormindo. É Deus me mostrando eu dormindo. Que isso é visão. Isso é revelação. Quando Deus te mostra algo dormindo, é revelação. Quando tu vê de olho aberto, é visão. Dom de visão, dom de revelação. Dom de revelação é tu dormindo. Dom de visão é tu acordado de joelho orando e Deus te mostra. Deus me usa dessas duas formas. Quando eu me ajoelho que eu oro, Deus me mostra o rosto da pessoa, Deus me mostra fogo, Deus me mostra água. Ele me mostra o que ele quiser, eu vejo. Mas também ele me mostra dormindo. E aí, quando eu não entendo dormindo, eu vou ficar de joelho para ele me mostrar em olho aberto. Aí ele me confirma de olho aberto. Então, para ele me confirmar, depois eu falo essas outras coisas aí, do fogo. Que ele me mostrou o fogo na porta da minha casa, eu de olho aberto. Que era o neto dessa macumbeira que queria tocar o fogo. Aí, quando eu orei, aí já correu para pegar a mangueira e apagar o fogo. Que era no fingimento. Tocou o fogo, aí pegou a mangueira e veio fingir para apagar o fogo. Tocou o fogo quando ninguém viu. Aí quando fez o alvoroço, aí correu para pegar a mangueira para apagar meu fogo. Que era para fingir que tava me ajudando. Mas a intenção era os dois, era roubar minha casa. Neto e vó. A intenção era roubar minha casa. Por quê? Porque alguém disse, se matar ela, eu dou a casa. Se deixar ela louca, eu dou a casa. Foi o prêmio que o diabo deu. Aí na visão mostrou o ex-marido vindo, aí pegando na minha mão e dizendo, a filha ama o pai. Aí de repente um fogo começou a pegar aqui no meio da minha cabeça aqui, ó. Um fogo começou a queimar o meio da minha cabeça. Dentro dessa visão que entrou uma pombagira do desespero dentro de mim. E aí, quando ela entrava dentro de mim, eu orava, ela saía. Aí ele mandou para entrar dentro de mim e mandou para outras pessoas para vir contra a minha vida. Que foi esse fogo aqui na cabeça. Que era para me botar no desespero, que era para me matar no desespero. E aí ele não fazia questão dessa casa, não. Aí ele deu essa casa para macumbeira. Só que na visão. Mas quem fez isso foi uma empresária chamada Santana. Foi quem pagou a macumbeira e disse, deixa ela doida que eu dou o prêmio dela. Que eu dou o que é dela. Pra novinha, eu dou o marido dela. Pra macumbeira, eu dou a casa dela. Pra novinha, eu dou a casa com o ex-marido. Pra novinha, a ex-empresária Santana disse, se tu deixar ela louca, eu te dou a casa e o marido que ela morava. E pra macumbeira, se tu deixar ela louca, eu dou a casa que ela construiu. Foi o prêmio que a empresária saiu pagando para dar pro povo. Ela só não sabia que eu era escolha de Deus. Ela não sabia que Deus ia se levantar para parar ela e quem ela pagou para vir contra mim. Ela só não sabia disso. Ela só não esperava isso. Ela só não contava, como diz o Chave, não contava com minha astúcia. Ela só não contava
que Deus era mais inteligente do que o diabo. E que Deus manda no diabo. E que Deus é mais sábio para fazer cilada, armadilha, emboscada do que o diabo. Para dar vitória a um filho dele, um escolhido dele. Ela só não contava com isso. Ela fez o plano diabólico dela. Ela apagou. Ela só não contava que Deus tinha mais poder do que o diabo. Por quê? Porque ela só tem intimidade com o diabo. Ela só tem intimidade com o feiticeiro. Que ela vai pagar para orar, para dar riqueza dela. Ela não tem intimidade com Deus. Ela não tem intimidade com Deus. Mas quando Deus se levantar, vai fazer ela ter intimidade com Deus. E aí ela vai ver que o buraco é mais embaixo. Que o negócio é mais embaixo. Que o negócio é no miudinho com Deus. Que o caminho de Deus é estreito, da finura desse dedo. O caminho do diabo é da largura desses 4 dedos. Mas o caminho de Deus é da finura desse dedo. Aí quando Deus chama ela para o particular, aí ela vai ver que o negócio com Deus é mais embaixo. Que o negócio com Deus é estreito. Que o negócio com Deus é sim, sim, não, não. Não tem jeitinho brasileiro, não. Não tem oração de feiticeiro, não. Não tem oração de benzador, não. Não tem oração amaldiçoadora, não. Com Deus é ou liberta ou morre. Ou se conserta ou morre. Ou se conserta ou eu recolho. Com Deus é assim. Que ele não ia perder o filho dele. Ele não ia matar o filho dele. Que deixar matar o filho dele. Pra ninguém fazer ele de palhaço, moleque, brinquedo, não. Deus não ia deixar matar o filho dele. E o filho dele sofrer de dor na pele. Pra fazer ele de moleque, menino. E desobedecer a ordem dele, não. Amém? Então, foi isso que Deus me mostrou. Aí dentro dessa visão do fogo na minha cabeça, aí eu entendi que era a macumbeira querendo mandar os pecados dela de feiticeira no meu lombo para botar a culpa em mim, dizendo que eu era feiticeira. E ela estava usando meu ex-marido. Ela estava montando nas costas do meu ex-marido, fazendo meu ex-marido de cavalo, que era para vir contra a minha vida, com demônio de tortura. A macumbeira queria botar a culpa dos crimes dela nas minhas costas, para eu pagar no lugar dela, para eu sofrer no lugar dela. Só que ela estava usando meu ex-marido e montando nas costas dele como cavalo, para usar ele contra a minha vida. Com o quê? Com demônio de manipulação e acusação. Tudo que ela ouvia na minha casa, passava para ele. Tudo que acontecia na minha casa, passava para ele. E mandando o demônio para ele também vindo contra a minha vida. Aí Deus diz para ele que ele vai levar um tiro no meio das costas para ele parar de acreditar no fuxico dessa macumbeira. Para ele parar de acreditar no fuxico do macumbeiro. Porque a primeira macumbeira que tá com ele é a mulher dele. A primeira macumbeira que tá do lado dele, a primeira feiticeira é a mulher dele hoje. Deus disse, eu vou permitir ele levar um tiro nas costas, se ele não parar, para eu mostrar para ele quem é feiticeira e quem é anjo. Quem é luz, quem é treva. Eu fui lá e entreguei o recado para ele. Tu vigia que mãe e filho estão querendo te dar um tiro no meio das costas. Mas tu para de... Se tu faz parte dessa quadrilha das coisas que acontecem aqui na minha casa, Deus tá mandando tu parar pra tu não levar esse tiro. Ele só fez... Deu uma gaitada dentro do carro. E eu só entreguei na mão de Deus. Eu disse, eu te entrego na mão de Deus. Eu te entrego na mão de Deus. Então você entendeu aí? Como é que o inimigo faz? E aí, ó. Eu falei do fogo quando Deus me mostrou. Quando o inimigo quis roubar minha coroa de honra.
Quando o inimigo quis roubar minha salvação. Ó. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. E aí mais embaixo diz assim, o 18. Pelo monte de Sião, que está assolado, anda as raposas. E o 19 diz, tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Aí tem uma pastora aí que mandou espanto noturno para mim. Deus me acordou mesmo na hora que ela vinha, que é uma bruxa. Ela tá levando o nome de pastora, mas ela é uma bruxa disfarçada de pastora. Aí Deus me mostrou que ela entrou dentro do meu quarto, andando na escuridão e veio para me dar um susto. Aí eu entendi. Aí eu não vi ela, mas Deus me fez saber que era ela. Deus me fez... 2 pastoras entrou aqui dentro do meu quarto. Uma para mandar pombagira, matadeira, e a outra para mandar espanto noturno. Aí uma dessas pastoras fez um grupinho aí e botou assim, calma, caga-trono. Calma, caga-trono. Mas Deus vai te pegar, viu? Porque Deus já te castigou porque tu tocou em mim. Teu canal foi hackeado. Teu canal foi... Um bandido hackeou teu canal. Quis roubar tua honra. Tu sabe por que foi que Deus permitiu hackear teu canal e flopar teu canal? Porque tu tava no pecado. Qual era teu pecado? Tu tava mandando demônio, espanto noturno pra mim. Por isso que hackearam teu canal. Era Deus te desmascarando. Então eu espero que tu mudou. Eu espero que tu parou de mandar espanto noturno pra mim. E eu não vou dizer teu nome não, porque quem é usado por Deus não envergonha ninguém não. Quem é usado por Deus não humilha ninguém não. Então, calma, caga-trono. Toca em mim de novo pra tu ver. Manda esse demônio espanto noturno pra mim de novo. Pra tu ver o que Deus vai fazer, Bim. Pra tu ver o que Deus vai fazer. Pra tu pagar por essa casa de vidro. Essa casa de vidro. Esse teto de vidro. Aqui na minha casa que Deus me mostrou na visão. Viu? E o fogo. O teto de vidro. A casa de parede de vidro. E o fogo ao redor. Continua tocando em mim pra tu ver se eu tô de brincadeira. Pra tu ver que Deus vai mostrar quem é que tem teto de vidro. Pra tu ver o que Deus faz com teto de vidro. Pra tu ver o que Deus faz. Quem tá se escondendo. Viu? Pra tu ver. Continua tocando em mim pra tu ver se eu tô de brincadeira. Se eu tô fingindo. Continua atrapalhando meus canal. Continua me defamando em rede social. Continua mandando demônio pra mim pra provar que eu sou endemoniada. Pra tu ver o que Deus vai fazer com teto de vidro. Pra tu ver o que Deus vai fazer quem tá se escondendo em teto de vidro. Quem tem teto de vidro, meu amor. Quem tem coisa debaixo do tapete, meu amor. Não queira encobrir o irmão, não. Ó, na palavra do Senhor diz, quem tá escondendo coisa errada, não vem querer apontar o erro do irmão, não. Quem tem teto de vidro, não queira vir arrancar a máscara do irmão, não. Que Deus arranca a máscara. Ó, Deus arranca a máscara. Quem tem sujeira embaixo do tapete vermelho, não queira vir botar à tona o pecado do irmão, não. Fica com teu pecadozinho, limpa o tapete se for preciso, ou continua jogando a sujeira, mas fica quietinha. Não queira vir descobrir o pecado do irmão, não. Que quando Deus quer, ele arranca a máscara. Ele faz tirar a sujeira debaixo do tapete vermelho. E quando Deus faz arrancar a sujeira debaixo do tapete vermelho, ele bota para todo mundo ver.
Ele arranca para todo mundo ver, que sai até nas mídias, no Jornal Nacional, na Globo, na SBT. Vira manchete de notícia, vira manchete de jornal. Quando Deus quer desmascarar o diabo, quando Deus quer honrar um ungido, quando Deus quer honrar um escolhido, quando Deus quer justificar um inocente, uma viúva, um órfão, um humilhado. Viu? Fica quietinha aí na tua sujeira não, pra tu ver. Queira vir mandar, ó, espanto noturno na cor desse café. Continua consagrando meu café a demônio de espanto noturno. Continua. Continua mandando espanto noturno no meu café pra tu ver. Pra tu ver que Deus vai te mostrar quem é que tem teto de vidro. Pra tu ver quem é que tá embaixo de uma cobertura de teto de vidro. A mentira, o engano, o roubo, a manipulação. Pra tu ver que Deus vai mostrar quem é. Amém? E aí, pra finalizar, porque ele me fez lembrar da visão do teto de vidro, após o espanto noturno na minha casa, após o fogo na minha cabeça. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. O que eu acabei de dizer, teto de vidro. Ó, 20. Por que te esqueces de nós para sempre? Porque nós desampararias, porque nos desampararias por tanto tempo. Tu quer o amor de Deus? Te conserta. Tu quer a proteção de Deus? Te conserta. Tu quer o socorro de Deus? Te conserta. Tu quer a providência de Deus? Paga o preço. Pelo menos mostra para ele que quer se libertar. E ó mais aqui, ó mais aqui te respondendo aqui, ó, te ajudando, tu se converter, ó, 21. Convertei-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Quer vitória? Converta-te. Quer socorro? Para de mandar macumba para mim. Quer vitória? Quer vitória? Quer vitória? Para de mandar espanto noturno. Para de mandar tranca-rua para eu não ter nada. Te converta-te. Te renova. Porque Deus só vai te renovar se tu te converter. Se tu chamar ele. E aí o 22 diz assim. Porque nos rejeitamos totalmente. Por que te enfurecerias contra nós? Então, contra nós, em tão grande maneira. Sabe por que Deus se levanta contra a tua vida com fúria? Se tu continuar mandando trancar-rua para eu não ter nada. Sabe por que Deus vai se levantar contra a tua vida com ira? Se tu continuar mandando espanto noturno no meu cafezinho para dentro da minha casa. Sabe por que Deus vai se levantar para te meter a espada? Se tu continuar fuxicando, se tu continuar com meu nome na tua boca, falando mal de mim, coisas que eu não fiz, coisas que não acontecem, coisas que tu não vê. É esse motivo que Deus vai se levantar contra a tua vida com fúria. Mas antes dele se levantar contra a tua vida, te converta-te, renova, para que tu não venha levar a espada dele. Amém, em nome de Jesus? Para a glória de Deus. Então, vocês entenderam aí? Eu dei 2 exemplos de batalha espiritual na parentela, como é que o diabo usa pessoas. E aí, tu sabe por que eu chorei? Porque Deus me botou na prova para eu parar de chorar. Enquanto eu estava tentando chorar ali, tentando chorar não, porque eu sentia, isso ainda me dói. Ainda me dói. Ainda me dói porque eu tive prejuízo por culpa de tudo isso. Por conta de um espírito de inveja de pessoas que deu o corpo, eu tive grandes prejuízos. Eu tive grandes prejuízos. E eu quase que morro por conta desse tipo de gente. Eu quase que morro. Só não morri porque Deus me deu o livramento. Então, isso em relação a irmão de sangue ainda me dói. Ainda me dói. Mas não adianta o diabo querer usar isso para vir mandar seta contra a minha vida, que me dói, mas eu tenho Deus para não deixar doer. Que foi o que ele disse, engula teu choro. Quando eu comecei a chorar, ele disse, engole o choro.
Engola o choro que eu te disse que eu ia fazer tu parar de chorar. Que eu ia descer a espada em quem precisasse. Mas tu não ia mais chorar por culpa de ruindade dos outros. Tu não ia mais chorar por causa de gente sem vergonha. De fazer o mal pra tu e tu vir se sentir mal e tu vir chorar. Agora tu vai fazer ele chorar. Agora tu vai fazer ele se consertar. Agora tu vai fazer ele se arrepender. Porque eu vou te usar pra isso. Então, Deus veio a dor, mas Deus fez eu engolir o choro. Engola o choro. Engola o choro, não é pra tu chorar. Que eu te levantei não foi pra tu chorar mais não. Que eu já tava cansado de te ver chorando. Por coisa que tu não fez. Por coisa que tu não merecia. Por coisa que tu não fazia. Por coisa que tu não devia. Foi por isso que eu parei de chorar. Nem desceu. Porque Deus... Você viu que a lágrima entrou pra dentro do olho de volta? Porque Deus diz, engola o choro. Engola o choro. Que eu te dei foi uma casa, foi uma moto, foi um filho. É pra tu tá feliz. Não é pra tu tá não é pra tu chorar por causa de ruindade dos outros, mas não. Que eu te dei foi vitória. Que é pra tu se alegrar com as vitórias que eu te dei. Mas a perseguição foi tão grande que eu não fiquei feliz com as vitórias que Deus me deu. Porque esse era o plano do diabo. Transformar a vitória de Deus em maldição em minha vida. Você entendeu aí? Como é as coisas de Deus? A lágrima não desceu, não, pra eu lamber ou eu sugar, não. Entrou pra dentro do olho de volta. Porque Deus disse, engole. Engole o choro. Engole o choro que tu não tem motivo nenhum pra tu chorar. Que tu tá recebendo é vitória minha. É o diabo que quer te oprimir com inveja de tu. Engole esse choro que tu tá tendo é vitória minha. Então você entendeu aí? O que é batalha espiritual? Que não é fácil. Que se você não clamar a Deus, é por isso que pessoas botam a corda no pescoço e se matam. Aí vem dizer, é depressão. Não é depressão, não. É demônio. Primeiro vem o demônio, depois a depressão. Cuida do espírito. Repreenda o espírito. Para depois não vir a depressão. Agora, se a depressão entrar... Aí só Deus para dar livramento. Porque quando a depressão chega, é porque já tem uma legião de espírito dentro do corpo da pessoa. Botando na cabeça da pessoa para tirar a vida. E depois eu falo sobre depressão porque Deus me mostrou. Deus me mostrou visão de depressão e eu vou contar as visões e o que ele me mostrou. Amém? Eu quis contar tudo numa live só, mas Deus disse, não precisa, meu amor. Você vai ter todo o tempo do mundo. Então, amém, em nome de Jesus? E aí Deus me mostrou uma visão, antes de ontem, da pessoa que me persegue lá no aplicativo Laranjinha, querendo tampar a visão espiritual do meu filho. Eu posto minhas lives, não joga na For You. Eu posto minhas lives, não viraliza, não monetiza. Mas quis botar o olho do meu filho e roubando a foto do meu filho na galeria sem minha permissão, no momento que eu tô postando meus vídeos. E aí tem aquele negócio lá, liberação de tudo, liberar tudo, porque não aceita acesso limitado. Aí eu entendi que quando pede para liberar tudo é porque o diabo quer fuçar nossa galeria para pegar coisa errada na galeria, pra vir defamar nós. Só diabo que tu pode fuçar minha galeria o tanto que tu quiser, mas não tem nada lá contra a minha vida pra tu usar contra mim, diabo. Mas eu sei que estão querendo apagar as provas dos crimes aqui na minha porta. O diabo sabe que não tem nada de errado em celular meu, mas o que ele quer é apagar as provas dos crimes que eu tenho aqui no meu celular, porque foi o que fez com o meu primeiro celular quebrou, para eu não ter prova dos crimes. O segundo celular também quebrou, para eu não ter prova dos crimes. E não quebrou, não foi gente que pegou meu celular e jogou no chão, não. Foi demônio que entrou dentro do celular e pifou meu celular. É demônio.
Viu? Demônio usa e quebra as coisas. Demônio quebra a televisão. Demônio quebra som. Demônio quebra carro. Demônio para carro. Demônio bota problema em motor de carro. Demônio bota problema em motor de moto. Demônio entra em motor de moto. Demônio entra em motor de televisão. Demônio entra e quebra. E quando não quebra, pega fogo. Que é por isso que casa pega fogo. Um ventiladorzinho ligado pegou fogo. É demônio. Entra dentro do motor do ventilador. Agora, pessoas não dizem isso, não. Porque sabe que dizer isso é bater de frente com o diabo. Mas eu tô dizendo isso porque eu tô numa autoridade de Deus. Se ele me mostrou isso, ai de mim se eu não disser. Quem vai pagar preço sou eu. Aí, roubou a foto do meu filho, lá no aplicativo Laranjinha, os fake news lá, os cavalos de plantão lá pra me defamar, pra me derrubar. E os funcionários disfarçados de funcionário, que tá recebendo pra flopar meu canal, pra esconder minha plataforma. Aí botou lá a foto do olho do meu filho. Você aceita monetizar, viralizar essa foto? Eu botei lá, não concordo. Por que tu não bota pregação minha? Por que tu não bota louvor que eu louvei lá? Por que tu não bota minha construção da minha calçada? Por que tu não bota vídeo eu limpando o teto da minha casa, correndo risco de cair e morrer? Por que tu não bota? Por que tu quer botar o olho do meu filho? Por quê? Porque primeiro mandou um demônio pro meu filho pra roubar o dom de louvor do meu filho, pra roubar o dom de visão do meu filho, para roubar a prosperidade do meu filho. Aí se eu aceitasse viralizar os olhos do meu filho, o cão queria cegar meu filho. Como eu não aceitei, é tu que vai ficar cego. É teu filho que vai ficar cego. Mas tu continua roubando eu e meu filho, pra tu ver. Continua roubando a prosperidade minha e do meu filho, pra tu ver se eu tô de brincadeira. Continua, pra tu ver. Continua com tua palhaçada, pra tu ver. Pra tu ver se eu tô de brincadeira. Pra tu ver. Aí a pessoa posta um monte de boi branco no vídeo. Aí eu vou e faço um comentário. Olha, que lindo. Esses boi parece com os boi de uma cidade chamada Morro Agudo que eu passei. Nessa cidade só tem bois brancos. Um comentário desse é motivo do diabo dizer não aceita porque tá contra as diretrizes da plataforma. Tá ultrapassando as normas, as diretrizes da plataforma. Mas mulher mostrando o rabo, aceita, viraliza, ganha dinheiro, ganha presente, né não? Mais foto de mulher dizendo putaria, cigarro de maconha, viraliza, né? Mas a verdade de Mariana não viraliza. Por quê? Porque não quer que chegue muita gente para abrir a visão espiritual do povo. Só isso. Só isso. Mas quando Deus manda, meu amor, ele paga o preço. Quando Deus manda, meu amor, ele se responsabiliza. E ele desce em espada em quem atrapalha o agir dele. Em quem atrapalha a obra dele. Mas também quem abre as portas recebe. Eu sou prova viva. Eu não aguentei a humilhação da irmã, que não era dona da casa, para honrar a mãe, que era dona da casa. Olha aqui eu na minha casa. Aí tu me pergunta, essa tua irmã tem casa? Não, mora de aluguel. Mora de aluguel. Mora de aluguel. Ainda tentaram vender a casa. Ainda estão tentando vender a casa da minha mãe. Derrubar a casa da minha mãe e me deserdar com vida. Alguns da panelinha. Viu? Então, continua acreditando na mentira pra tu ver como Deus tem poder de mostrar o poder dele. O poder dele. Porque eu tô recebendo vitória, porque eu tô honrando o nome dele. Eu tô recebendo vitória porque eu tô obedecendo ele. Eu tô recebendo vitória porque primeiro eu fui humilhada no passado. Pra hoje eu tá de posse de vitória. É por isso. Então, não adianta tu pegar meu desabafo e dizer que eu tô com inveja. E dizer que eu tô com inveja. Que eu não sou abençoada porque eu tô com inveja, não. Porque eu sou abençoada. Enquanto tu tá pagando aluguel, eu tô de casa própria. Enquanto tá na prostituição dando teu rabo pra homem, eu tô sem nenhum homem tocar em mim, tô de casa própria dada por Deus.
E aqui não é pra humilhar ninguém, não. É só pra te dar a diferença de quem tem inveja e quem não tem inveja. Tu tá dizendo que eu tenho inveja, mas tu tá pagando aluguel. Eu tô de casa própria. É. E aí? É eu ou é tu que tem que tá com inveja? Mas aqui é um desabafo por não aguentar mais os crimes que faz na minha porta e a justiça do homem que deveria resolver não resolve. Isso é só um desabafo, viu? Não é eu com raiva, eu com ódio, não. É uma indignação mesmo pela justiça do homem não cumprir a ordem dele. Que Deus já deu a ordem para prender. Deus já deu a ordem para prender. Deus já deu a ordem para fazer um monte de coisa e não fizeram. Por quê? Porque vão precisar Deus descer. Vão esperar Deus descer na terra. Estão esperando Deus descer na terra. E quando Deus, meu amor, desce na terra, a bagaceira acontece. E ele sofre até os inocentes. Mas também, quando Deus quer dar livramento aos inocentes e ele não desce na terra, ele diz: Satanás, ciranda. Aí Satanás derruba uma ponte. Aí Satanás derruba uma casa. Aí Satanás explode uma bomba. Aí Satanás explode uma carreta. Aí Satanás toca fogo na carreta. Aí Satanás toca fogo num carro. Aí Satanás... Aí é quando Deus não vem, mas manda Satanás. Que Satanás faz bagaceira. Amando de Deus. Amando de Deus. Que não tem poder de fazer nada sem Deus. Amém? Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Então, obrigada pela tua presença, você que esteve ao vivo. Vilmar Vargas, Pai Seu Jesus, obrigada pela tua presença. Irmão. Irmã Marciana Nascimento, um beijo, obrigada pela tua presença. Irmão Pedro Alves, irmão Márcio Barbosa, obrigada pela presença de vocês. Que o Senhor protege e guarda vocês de todo mal, em nome de Jesus. E que todo mal contra a casa de vocês caia por terra contra a minha casa e contra a casa de vocês. E todo espírito de prostituição contra você, Márcio Barbosa, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou você tá na prostituição, o Senhor tá mandando você sair. Ou você tá mandando para mim, o Senhor tá mandando você parar. Viu? Márcio Barbosa. Ou você tá na prostituição, o Senhor tá mandando você sair. Ou você tá mandando ela para mim, o Senhor tá mandando você parar. Porque senão, Deus vai permitir Satanás tirar a tua coroa da tua cabeça. E aí quando Deus permite Satanás tirar a coroa da cabeça, a bagaceira acontece. Amém? Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, continue entregando minha casa, minha família, a escola do meu filho nas tuas mãos. Minha mãe nas tuas mãos, a cidade que ela tá, a família que tá cuidando dela, a casa, o bairro que ela mora, a rua. Continue entregando nas tuas mãos, meu amado. Eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Eu creio que o Senhor faz todas as coisas. E eu entrego tudo e todos na mão do Senhor. Que o Senhor continue nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal, em nome de Jesus. Que toda ferramenta preparada contra a minha casa, contra os meus seguidores, contra o teu povo, contra quem o Senhor quer chegar, onde essa live vai chegar, quem compartilha essa live, onde essa live for compartilhada, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo e eu abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque primeiro a gente pede ao Filho e o Filho leva até o Pai e o Pai nos ouve. Porque no dia final, no dia do juízo final, se não pedir ao Filho, se não agradar o Filho, se não tentar imitar o Filho, se não tentar fazer as obras que o Filho fez, o Pai vai rejeitar também. Porque primeiro tem que aceitar o Filho para depois pedir o Pai, para depois chegar até o Pai. E quando para você não ser rejeitado pelo Pai, que é Deus, você tem que aceitar o Filho de Deus, que é Jesus Cristo na tua casa, que é Jesus Cristo na tua vida. E para você não ser rejeitado por Deus, para você não ser rejeitada por Deus, primeiro você tem que querer o Espírito Santo de Deus dentro do teu corpo, fazendo morada na tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus
faz morada dentro da minha casa, no meu corpo, no corpo do meu filho, no corpo das pessoas que Deus vai usar para me abençoar, em nome de Jesus. O que está perto, que está atrapalhando, que o Senhor tira para longe. O que está longe, que é vitória, e o que está perto, está atrapalhando, que o Senhor tira o que é vitória e traz para perto, em nome de Jesus. Tira o que está perto, atrapalhando para longe, e traz o que está longe, que é vitória, para perto, em nome de Jesus. Mas que toda a ferramenta preparada contra a minha casa, contra esse povo, não prosperará, porque em juízo o Senhor a condenará e nos justificará para a glória de Deus, em nome de Jesus. Obrigada pelas minhas vestes, pelo pão de cada dia, pela minha casa, pelas nossas tendas, pelas nossas moradas, pela saúde, pelos livramentos. Obrigada por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, para finalizar, a visão do olho do meu filho tem a ver com a visão do Alves, que é a empresária, fez um mistério aí na minha plataforma laranja, que era para roubar minha prosperidade, e aí a empresária Deus só ia permitir a empresária fazer o que ela fez lá na visão, que era as notas de R$10, de R$5, e o diabo vir para minha casa, se eu aceitasse divulgar o olho do meu filho. Como eu não aceitei, vai voltar lá para os filhos dela. O diabo vai tocar lá nos filhos dela, para ela me deixar em paz. Amém, em nome de Jesus? Então, eu entrego tudo e todos na mão do Senhor, para a glória de Deus. E aí, eu não estou amaldiçoando ninguém não, viu? É porque a visão do olho do... Primeiro, o diabo mandou a foto do meu filho para eu aceitar lá, e eu não aceitei. Eu não aceitei viralizar e ganhar dinheiro às custas do olho do meu filho, porque o diabo queria era roubar a visão do meu filho. Eu não aceitei. Por que não botou o vídeo dele pregando a palavra do Senhor para viralizar? Por que não botou? Aí veio botar só o olho do meu filho, porque queria roubar a visão espiritual do meu filho. Como eu não aceitei, o diabo vai tocar no teu filho, viu, empresarinha? Deus vai tampar, Deus vai tocar nos olhos do teu filho para tu me deixar em paz. Dos teus filhos, viu, empresarinha? Mas Deus já me mostrou que tu não tem amor nem pela tua família, imagine pela minha. Deus vai tocar na tua riqueza. Porque se teu marido morrer, tu não vai chorar. Se teus filhos morrer, tu não vai chorar. Mas Deus disse que vai tocar na tua riqueza para tu me deixar em paz. Porque se Deus tocar na tua riqueza, tu vai chorar. Então teu ponto fraco é a tua riqueza. Então tu continua usando ela contra a minha vida. Continua mandando seta para Álvaro e Alves contra a minha vida. Continua mandando lá pro aplicativo Laranjinha para me pagar só R$10, só R$5. Uma tarefa que era 100 moedas. Aí tu foi lá fazer o arrumadinho para pagar só 10 moedas. Uma tarefa que era 500 moedas. Aí tu foi fazer o arrumadinho para dar só 5 moedas. Vai lá para tu ver se eu tô de brincadeira. Vai lá para tu ver se eu tô de brincadeira. Para tu ver como Deus vai te quebrar todinha e vai tirar a tua riqueza para tu me deixar em paz. E para tu parar de roubar a prosperidade. E para tu me devolver o que tu me roubou no passado. Para tu parar de roubar minha prosperidade e tu querer roubar do meu filho. Porque essa visão foi tu querer roubar a prosperidade do meu filho. Continua para tu ver. Amém? Então, obrigada a você que está ao vivo. Obrigada a você que esteve ao vivo. Obrigada a você que vai compartilhar. Dê seu tec-tec na telinha. Compartilha essa live. Chama mais pessoas para dentro dessa live por algoritmo, por robozinho, para a inteligência digital ver que essa live é boa e mandar para mais pessoas. Amém, em nome de Jesus. E se quiser me abençoar com uma estrelinha para abençoar o canal e me abençoar também, eu profetizo o dobro na tua vida para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. E você que não me dá nada, eu profetizo o dobro na tua vida, também te abençoo. E você que entra aqui só porque amarrou minha vida e quer renovar, tudo que tu ama, manda pra mim, Deus devolve pra ti em dobro. É a lei do retorno. Amém? Em nome de Jesus? Então, um beijo no teu coração pra glória de Deus. Tchau. Voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir.